Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá a todos os nossos amigos e amigas, obrigado pela participação de vocês sempre. E hoje a gente vai estar fazendo um programa um pouco especial, um pouco diferente do que a gente vinha fazendo normalmente, para trazer alguém que vai estar dando uma aula que a gente não consegue ter numa universidade. Então, eu estou hoje com o professor Ricardo. Olá, professor. Tudo bom, Luzia? Tudo bom, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, mais uma vez aqui participando desse programa do sindicato, que é uma ferramenta fundamental, né, na organização dos trabalhadores, pelos seus direitos e sempre divulgando informações que são relevantes, né, para que os trabalhadores estejam alertas e participando das lutas. Neste programa nós vamos estar falando sobre sindicato. Como o sindicato surgiu, como foram as lutas, até toda a organização dos trabalhadores até se formar em sindicato e as lutas atuais. Então a gente vai estar passando para vocês, porque tem muita gente ainda que não sabe o que é o sindicato, para que serve e como funciona um sindicato. Muitos acham que a diretoria do sindicato pode fazer milagre, e não é bem assim. Mas para que vocês entendam, né, o professor vai me ajudar aqui, passando para vocês o passo a passo de como foi a organização dos trabalhadores. Professor, a palavra é sua. Bom, os sindicatos surgem no século XIX, né, como consequência da necessidade dos trabalhadores se organizarem, reagindo, né, resistindo à brutal exploração a que eles estavam sendo submetidos, logo depois que o capitalismo começa a se desenvolver de forma mais intensa na Europa e particularmente na Inglaterra, né? É na Inglaterra que surgem as grandes indústrias, primeiramente, né, através da chamada Revolução Industrial. Era inicialmente a indústria têxtil se desenvolvendo, né, em função de uma série de fatores daquele contexto histórico, né, na Europa já do século XVIII e na virada para o século XIX. Finalzinho do século XVIII surgem várias indústrias, se aproveitando inclusive de uma situação anterior, de uma grande quantidade de mão de obra disponível para trabalhar dentro dessas fábricas. Décadas antes, houve um processo de expulsão dos camponeses das suas terras e, com isso, ficou uma boa parte, né, desses trabalhadores sem terra, sem poder usufruir dos seus próprios meios para sobreviver, e aí isso leva também a consequência tem um crescimento do mercado, do comércio, né? É um período em que na Europa como um todo o comércio está em pleno desenvolvimento e há cada vez mais a necessidade de aumentar a quantidade de produtos, saindo daquela situação anterior de uma produção manufatureira artesanal em que o trabalhador, né, o artesão, ele tinha todo o conhecimento da produção, ele cuidava de toda a produção e não havia assim muita pressa para essa produção sair porque o mercado era mais restrito, era um mercado mais para atender às necessidades da nobreza, uma roupa mais luxuosa e que demandava todo o tempo do mundo para sair aquele produto, aquela mercadoria para atender o que a nobreza queria, né?
Isso vai mudar com a expansão do comércio e com a necessidade de produzir mercadorias que atendam mais às necessidades da população como um todo. É aquela produção mesmo dos artigos mais baratos, das roupas mais baratas, do vestuário da população mais comum, né? E com isso tem a chamada Revolução Industrial, né? O surgimento de várias indústrias, ainda de pequeno e médio porte. Vamos imaginar que Friburgo, né? Com essa explosão da moda íntima, do vestuário, a partir dos anos 90, mais ou menos foi o que aconteceu na Inglaterra naquele período. Lógico que numa situação em que o capitalismo está nascendo, né? Então são várias indústrias se formando, uma mão de obra disponível, muita gente sem ter onde trabalhar, vagando pelas ruas, atrás de um serviço qualquer que pudesse lhe render algum sustento. E nesse momento, né, essa mão de obra que a gente vai chamar de proletariado, né? Esse proletário, o que quer dizer esse nome? Ele não tem mais nenhuma riqueza, ele não tem mais sustento algum a não ser a sua própria força de trabalho. Ele é obrigado a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Surge assim o trabalho assalariado, surge o proletariado, porque ele não tem outra riqueza a não ser o quê? A sua prole, os seus filhos, né? Que também vão, a partir de uma certa idade, trabalhar para ajudar a sustentar a família. Então, uma grande quantidade de pessoas que vão para essas fábricas que estão crescendo, que estão se expandindo e sob condições as mais desumanas possíveis, né? Uma inclusive exploração, com trabalho infantil, né? Nessa trabalho época. infantil, trabalho feminino muito explorado, né? Porque tanto o trabalho infantil e o feminino eram muito usados porque tinham menores remunerações, né? E sem cuidado nenhum, muita gente perdendo dedo, mão, braço, morrendo na linha de produção. Então, a partir dessa situação, já começam a acontecer diversas revoltas no final do século XVIII, início do século XIX, desses artesãos, né, que perdem aquela condição de alguém que se dedicava ao seu trabalho como se fosse uma arte e vira uma peça numa engrenagem dentro de uma fábrica. Então isso provoca uma revolta muito grande e as primeiras manifestações dos operários são manifestações de quebrar as máquinas, no movimento que foi conhecido como ludismo, porque surge até a figura lendária de um operário que teria quebrado as primeiras máquinas, chamado Ned Ludd, né? L-U-D, daí ludismo. E depois, ao longo do século XIX, os trabalhadores vão adquirindo uma consciência maior, entendendo que era preciso se organizar para enfrentar essa situação de exploração brutal, né? Jornada de trabalho de 12, 14 horas por dia. Imagina a situação desse trabalhador praticamente vivendo dentro da fábrica, né? Entrava na fábrica de madrugada e saía quase à noite, né? Então eram situações muito precárias, uma exploração brutal e as revoltas aconteciam, né? Então ao longo do século XIX, né, além das manifestações, das greves, né, que começavam a pipocar a todo instante, principalmente na Inglaterra, começam a surgir os sindicatos. Primeiramente, as primeiras associações que vão juntando as pessoas que entendiam que era necessário se organizar para lutar, né? Também tem um movimento conhecido como cartismo. Por quê? Porque esses trabalhadores enviavam ao parlamento inglês cartas abaixo-assinados exigindo a redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho,
melhores salários, mas também exigindo o direito ao voto, né, que os trabalhadores não possuíam naquele momento. Esse movimento também foi importante para fortalecer a luta do operariado, mas é só mais no final do século XIX que os sindicatos eles vão ser reconhecidos tanto pelos governos como pelos patrões, quer dizer, os sindicatos começam a ter mais força, né, e até conseguir esse reconhecimento vai levar um tempo, né? Inclusive, mais adiante também, tendo até o direito de votar e participar dos parlamentos. Isso vai mudar um pouco a situação do trabalhador, do operariado europeu, e vai começar a conquistar vitórias, né, direitos na legislação. Mas com muito vagar isso, né? É um processo muito longo. Só no século XX mesmo, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, é que a gente tem a maioria desses direitos sociais e trabalhistas que nós temos até hoje, no mundo inteiro, né? Partindo da Europa, né? Onde as lutas foram mais fortes, foram mais intensas. Agora, tinha diferentes formas de organização. Tinha o sindicato, até ele se transformar nessa organização que a gente conhece hoje, que é uma organização voltada para a luta, para a conquista de direitos, né, para fazer a negociação com os patrões, para enfrentar o capitalismo. Houve várias formas diferentes de organização e de entendimento de como se deveria agir. Havia aquelas organizações, aquelas associações que eram mais assistencialistas, então era muito comum a existência de sociedades de ajuda mútua, que é um movimento que a gente chama, por causa do termo mútuo, né? Mutualismo, né? Porque é um movimento mais para reunir os trabalhadores e prestar algum tipo de assistência. E aqui em Friburgo mesmo, no Brasil, nós tivemos esse caso, essas organizações, essas instituições. Em Friburgo mesmo a gente tem, até hoje, né, a chamada Sociedade Beneficente Humanitária dos Trabalhadores. É uma sociedade que surge no século XIX, que fazia o quê? Reunia os trabalhadores que se filiavam a essa sociedade humanitária tinham que pagar, né, uma quantia mensal, e assim que houvesse alguma necessidade, se o trabalhador ficasse doente, se falecesse, né, porque na época não tinha o sistema previdenciário, né? Então essas sociedades elas cobriam uma parte, né, daquilo que o trabalhador precisasse, tanto para auxiliar na sua doença, como no tratamento da sua doença, como também para dar algum sustento à família durante um tempo, como se fosse uma aposentadoria, né? Então, primeiramente surgiram essas instituições e depois os sindicatos com essa forma de agir, de mais embate, de mais enfrentamento com o patronato e de tentar arrancar conquistas de direitos, tanto na legislação quanto nas negociações salariais, né? E houve diferença entre o movimento sindical de São Paulo e o movimento sindical do Rio de Janeiro, né? Onde o movimento sindical de São Paulo, eles buscavam mais a transformação da sociedade. Uhum. E o movimento do Rio de Janeiro, a sua preocupação maior era imediata, né? Melhorias na questão salarial, nas relações de trabalho. Porque em nível mundial, isso também se expressou aqui, há características diferentes, né? Há aquele movimento operário e sindical mais
radical, vamos dizer, que tem uma proposta de mudança de sociedade, não apenas de conquistas de melhoria de salários, né, de conquistas econômicas. Então essas forças, elas são conhecidas como forças revolucionárias, né? São os socialistas, são os anarquistas, são os comunistas. No Brasil, no início do século XX, a primeira experiência mais forte de sindicalismo foi o chamado anarco-sindicalismo, que eram grupos anarquistas, né, que lutavam contra o Estado, contra o capitalismo e que atuavam através dos sindicatos, que teve maior expressão em São Paulo, né? No Rio foi mais forte uma tendência mais moderada, vamos dizer assim, né, de um sindicalismo mais de resultados, como é mais comum nos Estados Unidos até hoje. Você tem um sindicalismo, aliás, nos Estados Unidos tem até máfia, né? O negócio chega a ter gangsterismo, né? São grupos que se apoderam do sindicato, mais interessados em tirar dali proveito próprio do que atender às necessidades dos trabalhadores. Mas no Rio, início do século XX, tinha umas posições mais moderadas, esse sindicalismo, que expressa também essa forma, né, de tentar obter algumas conquistas econômicas, melhorias salariais, mas não se preocupam com o futuro da própria sociedade, né? Não projetam uma outra sociedade e atuam apenas no campo do próprio capitalismo, né? Bem, professor, nós vamos ao nosso intervalo, que é um breve intervalo, então nesse período vocês vão acompanhar as imagens do seu sindicato. Você que ainda não é sócio, você conhecendo, tenho certeza que vai querer fazer parte, porque o sindicato não é somente a diretoria, o sindicato são cada um de vocês participando. Então vocês vão saber um pouco mais dessa história logo após o intervalo e se você quiser se filiar, não podendo vir a entidade por causa do trânsito, que eu sei que é complicado, liguem para 2522-6597 e a gente vai até a empresa na qual você trabalha no horário de almoço e fazemos a sua filiação. Ou você pode solicitar também pelo Facebook, que é Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo, ou pelo e-mail stivnf@gmail.com. A gente vai ao intervalo e voltamos já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Programa Vestuário em Foco, retornando com a presença do professor Ricardo Costa, que está aqui conosco hoje falando sobre o sindicalismo. Explicou um pouco da história desde o início da formação dos sindicatos e vai continuar conversando conosco agora, né? Aí já a parte formal junto ao Ministério do Trabalho e a fundação de fato dos sindicatos. Mas isso é história para que o professor conte, né? Não, amigo professor? A palavra é sua. Então, no Brasil, os primeiros sindicatos oficiais, né, reconhecidos pelo Estado, eles são formados a partir da chamada Revolução de 30, né, com a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. E uma das maneiras que ele usou, né, para exercer seu governo, que pretendia ser um governo acima das classes ou representando todas as classes,
era tanto criar os sindicatos de trabalhadores como também os sindicatos patronais, né? Foram todos eles, vamos dizer, passaram pelo crivo do governo, pelo crivo do Estado, foram oficializados a partir de 1931 com a criação do Ministério do Trabalho. Era uma forma também de tentar cooptar os trabalhadores, né? O sindicalismo, para não assumir mais aquela postura mais radical do sindicalismo no início do século XX, dos anarquistas, dos socialistas, dos comunistas, né? Tanto é que no início do século XX ainda, apesar das greves, né? Aliás, ano que vem nós vamos ter o centenário da primeira greve geral no Brasil, que foi em 1917, né? Uma greve geral liderada, né? Deflagrada pelos trabalhadores de São Paulo. E logo em seguida, o governo anterior ao do Getúlio promoveu uma grande repressão, né, aos sindicalistas, aos operários, principalmente aos anarquistas. Muitos deles, que eram estrangeiros, foram até expulsos do país. Quando o Getúlio assume, ele já assume numa situação em que esse sindicalismo mais combativo, mais classista, né, que defendendo os interesses da classe trabalhadora de forma mais incisiva, esse sindicalismo já está enfraquecido, porque muitos dos seus líderes foram presos, foram expulsos do país. Então mas ele, vamos dizer, adota uma legislação social aos poucos, né, ao longo do seu governo, até os anos 40, e depois também quando ele retorna ao poder nos anos 50, no início dos anos 50. Mas essa legislação também é consequência dessa luta anterior, feita pelos trabalhadores. Agora, é claro que ele tinha a intenção de domesticar esse sindicalismo, né? De fazer com que esse sindicalismo ficasse atrelado ao Estado e não promovesse muitas greves, né? Não promovesse muitos conflitos. Ele queria uma situação harmoniosa entre os trabalhadores e os patrões. Tanto é que ele cria dentro do Estado vários órgãos de representação das classes em que eles vão ter que se reunir, né, para tomar decisões relativas tanto aos interesses dos trabalhadores quanto aos interesses dos patrões. E nessa coisa de impor sempre a negociação passando pelo crivo do Estado, o sindicato, de certa forma, o sindicato dos trabalhadores sempre ficou meio preso a isso, né? Até hoje a gente é obrigado a respeitar uma série de regrinhas, de normas que atrapalham o movimento, que atrapalham a luta, porque os sindicatos, no final das contas, não têm liberdade total de ação, né? E tem que responder uma série de normas criadas pelo Estado. Isso vem lá do Getúlio, né? Era uma forma de tentar segurar o sindicalismo, não deixar que os sindicatos atuassem de forma muito combativa. Mas apesar disso, né, a luta de classes ela continuou e mesmo durante o governo do Getúlio, mesmo durante a ditadura que ele implantou, o chamado Estado Novo, entre 1937 e 1945, houve luta, houve greves. Por exemplo, em 1943 tem uma grande greve em São Paulo dos operários têxteis, que 300 mil, né, chegam a cruzar os braços. Isso tem continuidade nos anos 50. Então os trabalhadores nunca deixaram de lutar. E aqui em Friburgo é bom falar, né, que os sindicatos trabalhadores têm uma história importante a contar, né? Que são criados os primeiros os sindicatos também em 1931. O primeiro foi o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil também se constituiu nesse período. Mais tarde, um pouco, os metalúrgicos.
depois os professores, isso já na década de 60, o Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário é mais recente. Foi em 1983. 83, né? Então, e nesse período todo uma série de lutas. Aqui em Friburgo a gente tem que lembrar sempre da grande greve que aconteceu em 1933, que envolveu todas as fábricas têxteis do período, a Randazarp, a Ipu, né? A Filó, as primeiras fábricas que estavam constituídas naquele período. Houve manifestação no Paissandu, houve morte de um operário, Licínio Teixeira, pela polícia, que dá nome, inclusive, ao CIEP de Olaria. E houve vários movimentos grevistas, várias lutas, que são mais fortes nos períodos de maior liberdade, obviamente, né? Durante as ditaduras era mais difícil se movimentar. E tivemos também a ditadura imposta pelos militares em 1964, com patrocínio do grande empresariado, que não queria mudanças sociais, que já estavam acontecendo naquela época, na década de 60. O movimento sindical e popular estava muito forte e isso assustava, né, os capitalistas. Então veio o golpe militar, os sindicatos foram os mais perseguidos no período, né? E praticamente são obrigados a se transformar em um sindicalismo de assistência aos trabalhadores e não mais de combate, de luta, né? Isso vai até o iniciozinho dos anos 80. Já no final dos anos 70 temos grandes greves no país, né? Começar lá da região do ABC, dos metalúrgicos do ABC. E isso até contribuiu muito, essa movimentação dos trabalhadores, para derrubar a ditadura, né? Nos anos 80, então, a gente tem a retomada de um movimento sindical mais forte, conquistando direitos e ajudando, inclusive, na Constituição, né? Na elaboração da Constituição de 1988, que é a Constituição mais avançada na história do Brasil, em termos de concessão de direitos aos trabalhadores, mas que infelizmente dos anos 90 para cá tem sofrido uma série de ataques e de mutilações, né? E os direitos dos trabalhadores hoje estão em risco. Quer dizer, toda essa luta que é histórica, ela tem que continuar, porque os trabalhadores podem perder muito no período que a gente está vivendo. Porque há o interesse, por causa de toda a crise econômica, o interesse dos governos, dos grandes empresários em atacar os direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque aí torna a mão de obra mais barata, né? A força de trabalho fica mais barata com menos direitos. Então é por isso que a gente precisa estar sempre organizado e lutando. Bom, o tempo passa rápido demais, professor. Você tem muito mais para você falar, mas nosso programa está chegando ao final. Mas antes disso, eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem comigo, falando Sim Sindicato, um pouquinho de como foi a posse da nova diretoria, né? Ou melhor, tem diretores novos, mas permaneceram alguns antigos também, do novo mandato da diretoria do Sindicato do Vestuário. Eu fui fazer o convite, aceitou de imediato estar junto comigo, como Claudiane, como a Gisele, como o Alessandro, são todos novos, Dinorá. Não me deixe esquecer demais. Daniele, que não pôde estar presente, houve um probleminha, ela não pôde estar presente. Esses são apenas os novos, né? E cada um de vocês que chegaram foi para brilhantar essa diretoria. E eu queria dizer para vocês que ser diretor de um sindicato é muita responsabilidade. Falta a Elma e o senhor Edmo. Então são mais dois. Obrigada por cada um de vocês estarem juntos. E a responsabilidade de ser diretor é muito grande. Nós estamos representando cada um dos nossos companheiros de trabalho. E nós temos a função, né, de estar organizando cada um dos nossos colegas, de estar passando a informação, de estar cada vez mais aglomerando os trabalhadores em torno do sindicato para que a gente possa estar trazendo conquistas.
Não existe conquista apenas pela diretoria do sindicato. A gente não consegue fazer milagre. Cada benefício que se consegue é com muita luta, com muita participação, com muita organização. Então, o meu orgulho de ter vocês, cada um dos diretores, os que permaneceram e os que entraram, foi muito grande. Maior ainda o meu orgulho quando a gente abriu as urnas e estavam ali quase 98% de aprovação. Isso foi um orgulho imenso. Estou vendo aqui hoje aposentados, como a dona Lúcia, que está ali. Obrigada, Lúcia, por você estar presente sempre. Como a Lúcia, são dezenas de outros aposentados que saem das empresas e permanecem como sócios do sindicato, dando apoio a gente. Isso é um orgulho imenso. Isso é um orgulho que ninguém pode tirar. Ninguém. Por mais que se tenha críticas, por mais que hajam reclamações, a participação dos trabalhadores efetivamente na administração do sindicato, em cada conquista que a gente teve, foi muito grande. Cada detalhe que hoje o nosso sindicato tem foi feito através de pesquisa. Cada detalhe, cada obra, cada estrutura, cada luta, nós vamos lutar por quê? Por isso ou por aquilo, foi decidido não só em assembleia. Quando os trabalhadores diziam, Luzia, a gente não pode ir na assembleia, mas a gente quer opinar, nós íamos para a porta da empresa fazer uma pesquisa, junto aos trabalhadores, para saber por que caminho nós iríamos seguir, por que caminho nós iríamos trilhar. Isso, gente, é um orgulho grande de vocês poderem estar participando. Então, eu não vou me alongar mais. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um, realmente, de cada um dos diretores, de cada um dos familiares, de cada um dos trabalhadores da categoria que estão aqui, de cada um dos convidados, de cada um dos representantes aqui da sociedade. Nós temos aqui vários representantes de outros sindicatos, meu amigo vereador Cláudio e Joelson, meu amigo deputado, que é um amigo especial. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente manda uma mensagem, a gente telefona, a gente entra em contato e a gente espera um respaldo e eles sempre nos dão um retorno. Então isso, gente, isso é muito bom. É bom você ter um retorno quando você precisa. E eu tenho o retorno de vocês quando a gente chama para uma discussão, e isso faz com que o sindicato ele exista. Então, agradeço a todos vocês imensamente. Não vou mais ficar me alongando, eu só quero desejar a todos que festejem conosco esse momento, que é um momento de festa, um momento em que cada um dos novos diretores já estão aprendendo, já estão se articulando, porque foi decidido na última assembleia já a articulação e organização para a próxima campanha. Ainda nem assinamos essa convenção coletiva, mas a organização já começou para a próxima campanha salarial, e isso foi fruto da participação de cada um de vocês. Cada um dos novos diretores que conversou com seus colegas de trabalho, que os levou até a Assembleia e houveram essas discussões. Então, gente, sindicato é isso. Sindicato é organização, é participação, e eu me sinto muito orgulhosa de estar hoje ainda representando vocês, né, na parte documental, assinando, falando à frente. Mas o trabalho é de todos. De todos. Meu nome está sempre à frente porque alguém tem que falar, alguém tem que assinar os documentos. Mas não existe trabalho nenhum sem a participação de cada um dos diretores e de cada um dos associados desse sindicato. Então, muito obrigada a todos e festejem conosco. Programa retornando, espero que vocês tenham acompanhado e gostado do que vocês viram. A gente vai marcar um novo programa aqui com o professor. Vou te explorar mais um pouco, professor Ricardo, para que você possa estar nos ajudando aqui a passar para os nossos trabalhadores sobre a função real de um sindicato. Mas, infelizmente, nós precisamos encerrar o nosso programa. Por favor, deixe suas considerações finais. Luzia, é um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouco da história do movimento sindical e operário. Vamos voltar, né? E sempre lembrando isso. É preciso manter acesa a chama da luta, porque só através das lutas é que se conquistam direitos. E isso está provado
pela história que a gente conhece do movimento operário sindical no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, lutar é preciso. Então, deixo um grande abraço a todos vocês, principalmente hoje para minha amiga Maria Gilnete, que mora em Lumiar e que eu não vejo há muito tempo, desde a nossa infância praticamente, e a reencontrei no Face. Então, Gilnete, um grande abraço para você e a todos os nossos colaboradores e até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo